Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxa nas alturas no Tesouro Direto. Mas não é só no Brasil não, nos Estados Unidos também. E nesse vídeo eu vou te mostrar do que eu estou falando. As taxas altas aqui no Brasil, oportunidades para quem é investidor, as taxas altas nos Estados Unidos e a sua relação. Você vai entender tudo para não ser enrolado pelo mercado financeiro. Vini Invest, o canal que investe em você. Você deve estar acompanhando aí que as taxas do Tesouro Direto vêm subindo bastante nos últimos 90 dias. Os pré-fixados, as taxas já voltaram aí para 12% nos títulos mais longos. Lembrando, essas taxas estavam bem baixas mesmo, chegando ali a 10, 10,5 há pouco tempo atrás. Os IPCAs principais estão com taxas voltando a 6%. Volto a repetir, voltando a 6% para você que é investidor e ficava lamentando que as taxas não melhoravam. Olha aí, retornando para um patamar bastante importante. E as taxas do explosivo Renda Mais, o melhor título para marcação ao mercado, já passaram de 6% nos títulos longos. Só um detalhe, eu aqui não faço indicação de investimento, eu só trago informação diária nos nossos vídeos e também no clube de membros, que eu vou falar no final desse vídeo. Vamos lá, continuando, a pergunta que você deve estar fazendo, as taxas do Tesouro Direto estão boas, estão ruins, e eu vou dar a minha opinião. Tesouro IPCA, olha, estão muito interessantes para você avaliar. Mas primeiro vamos falar do pré-fixado. Repara esse gráfico aí à sua direita. É o pré-fixado 2029. Olha no início do gráfico, ali onde tem 10,5 à sua esquerda. Veja essa linha. Você verifica que ela atuou como fundo desse tipo de título, ou seja, segurou ali a taxa em 10,5 por diversos momentos. Veja, por diversos dias essa taxa toca 10,5, então ela fez um fundo e depois começou a subir, chegando então aí a 11,75 no dia 3 de outubro na taxa de fechamento. 11,75 é a melhor taxa desde o dia 16 de maio. Veja, junho, julho, agosto, setembro, se considerarmos outubro, quase 5 meses, essa taxa voltou. É verdade que ela não retornou para aqueles 13, 13,5%, mas eu preciso te contar algo. O maior estresse ainda não chegou. Olha aí essa tendência de alta no gráfico. Ela é muito clara quando você olha essa seta verde e acompanha os fundos desse título. Olhando para o IPCA 2045, o cenário não é muito diferente. Nós estamos aí com uma taxa também muito boa desde a mesma data. Então as taxas estão com uma clara tendência de alta. A diferença é que no IPCA 2045 o fundo foi em 5,4. Veja que ele toca duas vezes lá embaixo e depois começa a subir. E agora taxas beirando a 6%. Tesouro Direto ficando fechado um bom período de tempo para tentar acabar com o estresse ao longo do dia. Mas é isso, taxas em 6% e em aproximadamente 12% dos pré-fixados. Mas vamos entender então agora por que os juros estão tão altos. Segura aí, dá aquele super like se você já está gostando e compartilha aí esse vídeo. Veja, eu quero trazer agora o cenário dos juros nos Estados Unidos, porque aqui você já entendeu, os juros estão caindo. Mas não é só os juros caindo que influenciam na taxa do Tesouro Direto. Eu vou te mostrar aqui o principal indicador no final desse vídeo que você tem que olhar para entender sobre esse estresse no mercado financeiro. É ele que dita o rumo de tudo. Mas antes, observa aí. Na linha azul você tem os juros no mercado americano. Esse gráfico é o gráfico do Fed, lá do Banco Central Americano. E ao fundo você tem algumas linhas cinza verticais, que são os períodos de recessão por lá. Então você repara que toda vez que a taxa de juros estabiliza e começa a cair, nós temos recessão nos Estados Unidos. Eu venho falando isso vídeo após vídeo aqui. E como é que estão as taxas lá? Pararam de subir. Já temos 2 reuniões aí que a taxa estabilizou.
estabilizou em 5,33 a taxa efetiva. Tá aí no gráfico para você ver no canto direito do seu vídeo. Só que o detalhe é que essa taxa aí, ela é a maior taxa dos últimos 22 anos. As taxas subiram muito rapidamente. Vou repetir, é a maior taxa desde 2001 nos Estados Unidos. Ela passou da taxa lá que nós tivemos do problema de saúde pública internacional em 2020, passou da taxa da crise financeira das hipotecas em 2008, está agora se aproximando da taxa que nós tivemos da crise da bolha.com nos anos 2000. Repara aí o nível dessa alta. E muita gente fica se perguntando, ok, Vini, mas já que ela subiu, ela vai cair. Vai cair, mas não é para esse ano não. A expectativa do mercado, assim como nós temos no Brasil, é o mercado que dita a expectativa dessa queda. E a expectativa está aí para você, 31/7/2024. Vou repetir, nós estamos em outubro. O mercado está esperando que essa taxa de juros nos Estados Unidos caia somente em julho de 2024. E o que pode acontecer até lá? Olha, pode ter falência de empresa, muita quebradeira, podemos ter demissão aumentando e isso pode alterar essa projeção. Se a economia entrar numa forte recessão, historicamente o que o Fed faz é antecipar essa queda e fazer ela cair muito rapidamente. Só que antes disso acontecer, acontece um estresse geral na economia, de maneira que o risco aumenta de forma sensível e as taxas abrem novas oportunidades para quem é investidor. Esse é um resumo do cenário. Continuando, as taxas estão subindo lá nos Estados Unidos, por que exatamente? E aí você verifica a taxa de juros na linha azul e a inflação nos Estados Unidos. Só que não é aquela inflação principal. Eu trouxe aqui o chamado núcleo da inflação. É a inflação retirando o que o Fed chama dos itens mais voláteis, que são alimentos e energia, porque variam mais e o Fed não gosta muito dessa métrica. Então eu trouxe essa daí, que é a inflação sem esses dois, que está na linha vermelha. Repara aí que essa inflação, olhando para o canto direito do vídeo, chegou a ficar negativa, mas depois ela subiu para cima de 5%. Agora teve uma leve queda. Muitos estão com expectativa positiva dessa leve queda, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse núcleo da inflação no trimestre está comparável a 1990. Então ele teve um leve indicativo de queda, só que ele ainda está muito alto. É o valor mais alto dos últimos 30 anos. E repara como a linha azul, que é a taxa de juros no canto direito do seu vídeo, teve que subir muito rapidamente. Por quê? Os juros demoraram para subir nos Estados Unidos. Estava muito claro que tinha inflação, estava claro que o núcleo da inflação estava subindo. E aí, demorou para subir juros. Agora vem a relação entre aqui o Brasil e os Estados Unidos. Quando os juros sobem muito lá nos Estados Unidos, significa que o risco está aumentando, porque o mercado fica preocupado. A renda variável consegue realmente ter ações subindo durante um bom período de tempo com juros mais baixos, porque assim estimula o investidor da renda variável. Quando nós temos juros mais altos, esse investimento da renda variável migra para a renda fixa americana e gera então um medo do mercado, um receio. Como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, esse medo começa a passar para todas as economias mundiais. E você viu aí que o combate à inflação lá não está ganho, vai demorar pelo menos até o meio do ano que vem. Aliás, final de julho do ano que vem. E o principal indicador é esse que eu quero te mostrar. Para aí o que você está fazendo, dá aquele super like, porque esse indicador é importantíssimo para quem é investidor. Eu diria que é o principal indicador mundial. É o título de 10 anos do governo americano. É ele que serve como balizador, como referência para qualquer outro tipo de investimento. Veja que eu trago aí desse gráfico os dados desde 2005 e você está vendo aí na frequência mensal. O que eu posso te mostrar? Repara, ele estava em 0,5% em agosto de 2020. É o fundo desse gráfico. E o que o Fed falava naquela época? Que os juros não iam aumentar, que a inflação era momentânea e que poderia ficar tranquilo. Os bancos americanos compraram muitos títulos. E o que aconteceu depois? Veja, a taxa subiu para 4,79.
É provável que quando você assiste esse vídeo tenha subido mais. Saiu de 0,5 para 4,79. Para ter uma referência no Brasil, nossa taxa lá, taxa Selic, saiu, por exemplo, a 2%. Nós tivemos títulos que estavam pagando abaixo de 2%, mas eu vou arredondar para 2% para fazer o cálculo. É como se a nossa taxa longa aqui no Brasil, não é a taxa Selic, é a taxa de um título pré-fixado longo aqui no Brasil, tivesse subido, por exemplo, para 18%. É isso mesmo, sairia de 2% para 18%. Veja o caos que foi na economia americana. E os investidores que compraram esses títulos, se quiserem vender, olha o que vai acontecer. Só que antes, repara que essa taxa aí, que ela está em 4,80 aproximadamente, é a mesma taxa aproximadamente da crise financeira de 2008. Está muito acima, então, da taxa que nós tivemos lá do problema de saúde pública internacional em 2020. E agora voltou para níveis da crise de 2008. Está testando os topos desse nível de crise. Olha que alta impressionante. E você já sabe, quando a taxa sobe, o preço cai. Em outras palavras, os bancos e os investidores que compraram essa taxa lá embaixo estão amargando um prejuízo gigantesco. E o que você não sabe, lá nos Estados Unidos, se o banco compra com uma taxa baixa e ele coloca então na descrição, na declaração dele que ele não vai vender esse título até o vencimento, ele não precisa apurar prejuízo. Então veja aí a situação. Muitos investidores e bancos com prejuízo. Se começar a venda dessas taxas, o caos vai se instalar. E como é que você se protege desse caos? Eu volto a dizer e fazer um convite para você. Eu já divulguei o segundo vídeo do curso Ciclos Econômicos. Como você pode ter acesso? Fazendo parte, então, do clube de membros do Amigo Consultor, que é o último plano nosso. Vou repetir, Amigo Consultor no clube de membros, é o último plano. Olha, já são 4 vídeos gravados. O primeiro eu soltei ontem, agora soltei o segundo. Quem é desse nível já está assistindo. Mas Vini, eu não quero ter acesso a esse nível. Tem alguma outra forma? Tem. Você me manda um e-mail. Meu e-mail está aqui do lado para você ver. Curso viniinvest@gmail.com. Vou repetir. Curso viniinvest com 2 i's @gmail.com. Não tem BR. Volto a dizer para você, as taxas estão boas, só que o estresse não passou. Fique atento porque oportunidades vão surgir nos próximos dias, nas próximas semanas e provavelmente nos próximos meses. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito o tempo com família. Um abraço e até o próximo vídeo.